Boa tarde. Então a gente vai fazer uma livezinha, um meeting, mesmo que com apenas uma pessoa assistindo, para falar a respeito de conversação espontânea. E eu vou fazer agora o compartilhamento desse conteúdo e a gente vai falar a respeito do assunto. A atividadezinha que nós organizamos para hoje de tarde veio da BNCC, Base Nacional Curricular Comum, e ela trata do assunto conversação espontânea. Então, na realidade, a conversação espontânea nada mais é de a pessoa tentar defender algum ponto de vista com argumentação. E aqui seria a comunicação oral, mas pode ser também usado para comunicação escrita. Então, olha só o que diz a BNCC: tecer considerações e formular problematizações pertinentes. Ou seja, tu vai argumentar sobre algum assunto, falar e defender uma ideia. Em momentos oportunos, em situações de aula, apresentação oral, seminário, etc. Isso é o que diz a Base Nacional Curricular Comum. Mas é a mesma coisa que defender uma ideia, argumentando. Então, a gente vai tratar de alguns desses assuntos, é uma aulinha bem simples, provavelmente a nossa pequena live vai ser também rápida, e depois eu tenho uma atividadezinha que eu passei junto no link, para que a pessoa possa entrar na atividadezinha e defender algumas ideias. Então, para tu argumentar, a pessoa tem que usar apenas argumentos, sem dizer adjetivos, sem dizer que é bom, que é ruim, que é belo, que é feio, gostei, não gostei. Isso é irrelevante, tem que trazer apenas um argumento a favor, ou um argumento contra, ou mais argumentos a favor, ou mais argumentos contra, para defender alguma ideia. Não deve dizer que uma coisa é boa ou ruim, deve mostrar que ela é boa ou ruim, ou seja, com informações, com argumentação. Também não deve falar eu acho, eu penso. Quanto menos usar a palavra eu para fazer uma argumentação, melhor. De preferência até nem usar a palavra eu. Boa tarde, Cauã. A gente já havia começado a 1h20 em ponto, e eu estou falando aqui a respeito de conversação espontânea, que é um assunto organizado pela BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Mas vai ficar gravado e eu vou colocar no grupo depois, tá? Então, a gente havia falado algumas situações que a gente deve utilizar para poder fazer uma argumentação. Depois nós teremos uma atividadezinha para poder fazer essa argumentação. Então, e a gente vai tentar analisar alguns exemplos. Então, veja exemplos com esse tipo de argumentação para poder fazer uma conversação espontânea. Suponhamos que a gente vai falar sobre educação. A gente poderia fazer sobre educação alguns comentários negativos e alguns comentários positivos. Só que sem emitir opinião no sentido de dizer eu acho, eu penso, isso é irrelevante. Apenas utilizar argumentação, informação. E sem dizer também, por exemplo, assim, gostei, não gostei, é bom, é ruim. A pessoa, para poder fazer uma argumentação, tem que trazer informação, argumento mesmo. Suponhamos que eu vou dizer ponto negativo sobre a educação, por exemplo. É cansativo estudar. É o que a maioria das pessoas acha. Cansativo. Eu não acho cansativo, eu gosto, mas a maioria das pessoas acha cansativo estudar. Então, esse é um argumento. A maioria das pessoas também acha que estudar é chato. É um outro argumento negativo. Então, se a pessoa não gosta de conhecimento, não gosta de aprender, então isso vai acabar sendo um argumento negativo. A pessoa pode ficar nervosa durante as provas, pode ser um outro argumento negativo, é um argumento. Ah, durante as provas eu fico nervoso ou nervosa e com medo de ser reprovado, com medo de receber nota baixa, etc. A pessoa pode se sentir frustrada se ela tirar uma nota ruim. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. De repente, eu estou sempre estudando, nunca parei de estudar, tenho 51 anos de vida e nunca parei de estudar. Se eventualmente tiro uma nota baixa, eu me sinto um cara completamente
despreparado, tirei nota baixa, então eu sou burro, então não consegui aprender, então não é verdade, nenhum aluno é burro, todos os alunos são inteligentes, mas a pessoa acaba de alguma forma se sentindo para baixo, se sentindo menosprezado, se sentindo frustrado. Eu já me senti assim várias vezes, então as pessoas, a maioria delas deve se sentir assim também, talvez. Então esses são argumentos negativos com relação à educação. Suponhamos que a gente falasse com relação à educação argumentos positivos. Um argumento positivo. Algumas pessoas, e aqui está escrito errado, algumas pessoas, não, algumas pessoas se sentem felizes por aprender alguma coisa nova. Esse é um argumento positivo, um deles. Se a pessoa tiver um ensino médio, pode conseguir um emprego mais facilmente no mercado de trabalho. Quase todas as empresas hoje em dia exigem para te dar um emprego que a pessoa apresente no mínimo ensino médio. Em Porto Alegre, até lixeiro tem que ter no mínimo ensino médio. Então, se tu não tiver um ensino médio, simplesmente não vai conseguir um emprego. Outro argumento positivo com relação à educação. Se a pessoa tiver uma faculdade, então ela vai ganhar no mínimo, 3 vezes mais que o salário normal de um trabalhador comum. E se ela ganhar no mínimo 3 vezes mais, porque a maioria dos trabalhadores ganha 1.000 e poucos reais. Então, o salário mais baixo para uma pessoa que fez faculdade é no mínimo 3.000 reais. Se a pessoa ganhar 3.000 reais, tu vai ter condição de dar uma vida um pouco melhor para tua família quando a pessoa tiver uma família, quando tiver um filhinho. Então, é um outro argumento positivo com relação à educação. Nós trouxemos alguns argumentos negativos, de ser cansativo, de ser chato, da pessoa ficar nervosa quando vai fazer uma prova, da pessoa ficar frustrada quando tira uma nota baixa, mas trouxemos também alguns argumentos positivos, de que se a pessoa tem ensino médio, tu pode conseguir um emprego, se tu não tiver ensino médio, dificilmente vai conseguir um emprego, de carteira assinada pelo menos. Se a pessoa tiver uma faculdade, e aqui em Santo Antônio da Patrulha existe o polo universitário, em torno de 10 ou 15 cursos diferentes de faculdade, todos eles de graça. Então não existe aquela coisa, eu não tenho chance, não vou conseguir estudar, porque é muito caro. Hoje em dia não é caro, hoje em dia é de graça. Dá para estudar bem tranquilo, sem nenhum problema, sem pagar nada. Então qualquer um pode conseguir mudar de vida e tal, é um outro aspecto positivo. Tu consegue, através da educação, aprender coisas novas e achar interessante, porque aprendeu coisas novas, aspectos positivos. Agora vamos falar a respeito de aspectos positivos e aspectos negativos com relação a se proteger em época de pandemia. Por exemplo, pontos negativos da pessoa se proteger em época de pandemia. Eu estou usando isso como exemplo para que a pessoa tenha condições de poder fazer a argumentação tanto num seminário oral, que a pessoa está falando em sala de aula, quanto numa redação de colégio. Trazer apenas argumentação, sem dizer eu acho, eu penso, sem dizer adjetivo é bom, é ruim, gostei, não gostei, dizer argumentação. E é a argumentação que faz com que seja importante a maneira de falar da pessoa. Não sei se alguém mandou alguma mensagem aqui. Ah, tá, bem fácil. Na realidade, essa matériazinha aqui de dizer de conversação espontânea é bem simples mesmo. E é o que diz a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que a gente tem que trabalhar dessa maneira com os alunos. Então, olha só, vamos ver aspecto negativo sobre como a gente deveria se proteger na época da pandemia. Então, um aspecto negativo é desagradável ficar em casa sem ver os amigos. Evidente, é desagradável, não tem dúvida. Principalmente para a maioria das pessoas que gosta de ficar com os amigos, ficar, sei lá, se divertir, passear, qualquer coisa do tipo. Então, ficar em casa realmente é desagradável. Agora, vamos ver outro aspecto negativo de se proteger em época de pandemia. É chato usar aquela máscara quando a gente vai ter que sair para a rua. Realmente é chato. Para muitas pessoas não dá para respirar direito, fica desagradável, é muito chato. Então, primeiro aspecto negativo de se proteger na época da pandemia do coronavírus. Aspecto negativo, tu não consegue ver os amigos, tu fica em casa. Se tu for ver os amigos, ou se tu for eventualmente no mercado e tal, usar aquela máscara é profundamente desagradável.
Agora, outra situação negativa, para tu fazer uma argumentação correta, já que a gente está tratando do assunto da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, é um dos assuntos que a gente tem que estudar, que é a conversação espontânea, como tu trazer a argumentação correta a favor e contra alguns aspectos, algumas situações. Então, outro aspecto negativo, não é bacana tu ficar evitando as aglomerações e evitando as festas, porque a maioria das pessoas gosta de aglomeração e a maioria das pessoas gosta de festa. Então, se tu gosta de festa, o mais bacana é tu ficar no meio da festa. Se tu gosta de aglomeração, o mais bacana é tu ficar no meio da aglomeração. E outra coisa negativa, se contrair a doença, existe o risco de morrer. Mas aqui não seria... E também o risco de passar para outras pessoas. Então, o fato de se proteger acaba evitando o risco de doença e acaba evitando a possibilidade de passar a doença para outras pessoas. Então, aqui seria um aspecto positivo, não negativo, né, da se proteger contra o coronavírus. Então, aqui alguns aspectos positivos da proteção, do uso da máscara e também de lavar as mãos com frequência e também usar o álcool gel com frequência. Quem usa máscara, existe comprovação científica de que 85% a pessoa teria 85% de chance de não contrair a doença. Ou seja, é bastante alta a possibilidade de não contrair a doença se a pessoa lavar as mãos com frequência, evitar aglomerações e também usar a máscara. Então, usar a máscara, lavar as mãos com frequência ou passar álcool gel e, além disso, também evitar aglomerações, tu vai ter menos possibilidade de pegar a doença. Se a pessoa conseguir se proteger, obviamente vai preservar a tua vida e vai preservar a vida de familiares, porque a criança até não tem muito risco. Vocês todos do colégio não têm muito risco de morrer dessa doença, mas os familiares poderiam morrer, porque a pessoa pode contrair a doença, ir para casa, passar para um pai, para a mãe, ou passar talvez para um avô, avó, alguma coisa assim, e o familiar morrer. Aí sim. E agora, quando tudo terminar, um aspecto positivo, a gente vai poder voltar à vida normal e está todo mundo saudável, se a pessoa se proteger. Então, são aspectos positivos da pessoa se proteger contra o coronavírus. Cada assunto que nós tivermos que tratar, tanto em sala de aula como na vida, com os amigos, os familiares, a gente tem que usar argumentação e não começar a dizer que é bom, que é ruim, ou que é bonito, que é feio, e também não passar a gritar, por exemplo. Eu conheço gente que quando entra numa discussão começa a gritar com o outro. Então, como se fosse ganhar a discussão através do berro, mas não é através do berro que se ganha uma discussão. E o objetivo nem é ganhar a discussão, o objetivo é apenas aprender a como tratar de algum assunto e emitir alguma opinião. E emitir essa opinião com informação. Como eu falei para vocês, a ideia hoje era apenas mostrar como a gente faria uma atividadezinha. E eu vou entrar agora na nossa atividadezinha, vou mostrar para vocês, vou abrir aqui o formulário e a gente vai tratar de um assunto abordando aspectos positivos e aspectos negativos. Então, eu entrei agora no formuláriozinho. Então, aqui vamos sair desta apresentação e vou passar para vocês agora, não sei se alguém mais entrou. Tem a Stacy, o Cauã, Solange e Vini Prova, eu não sei quem é. Tá, mas aí vamos compartilhar aqui a outra tela para mostrar para vocês a atividadezinha que eu organizei hoje. Como o objetivo que a BNCC trouxe para nós é de a gente saber fazer argumentação com aspectos, falando aspectos positivos e aspectos negativos a respeito de qualquer assunto, e a BNCC traz esse título como conversação espontânea, então eu acabei fazendo uma atividadezinha assim, ó. Para a maioria das pessoas, para 99% das pessoas, a coisa mais importante que a gente tem são, claro, os familiares e os amigos. Beleza.
Então, para que vocês tragam pelo menos 3 pontos positivos de ter amigos e também escrever 3 pontos negativos de ter amigos, ou de não ter amigos, de repente, para a pessoa dizer o que pensa a respeito do assunto. O que seria negativo de ter amigos? Talvez não exista nada de negativo para ter amigos. Ah, é o Marcos Portal está falando. Beleza. Então, talvez não exista nada de negativo de ter amigos, mas a pessoa pode raciocinar, cada um tem a sua argumentação, e todas as argumentações são válidas. Toda opinião é válida. Se a pessoa puder fundamentar a sua opinião, toda opinião é válida. A gente tem que respeitar todas elas. Então, a ideia é essa, a atividadezinha de hoje é isso. Sobre as amizades, 3 aspectos positivos de ter amizades e 3 aspectos talvez negativos de ter amizades. Não sei. O que poderia ser positivo? De a gente conviver com gente que a gente gosta, ou de repente, o que poderia ser positivo de ter amigos? A gente consegue passar o tempo. É bacana ter um amigo e passar o tempo com um amigo. Tu pode aproveitar bons momentos da tua vida, ou numa festa, ou alguma coisa assim, aniversário, alguma coisa assim, com o teu amigo ou amigo, compartilhar alguma coisa que seja importante para ti com o teu amigo. E o que seria de aspecto negativo? Um aspecto que eu vejo negativo, nem sei se existe aspecto negativo, mas talvez uma possibilidade de aspecto negativo, é que a pessoa gosta tanto do amigo, fica tanto com o amigo e acaba deixando de lado outras coisas importantes, como, por exemplo, estudar, que é importante. Se a pessoa quiser ter uma vida melhor e ter talvez um emprego que ganhe um salário um pouco maior no futuro, é importante estudar. Então, se tu fica só com os amigos e, de repente, acaba não estudando, é um aspecto negativo. Se, eventualmente, o teu amigo, sei lá, usa droga e te leva para usar droga também, bom, isso passa a ser um aspecto negativo. A influência negativa de amigos, por exemplo. Ou, de repente, se o teu amigo bebe muito álcool e te leva para beber álcool também, isso vai fazer mal para ti. Então, seria talvez um aspecto negativo, a influência negativa dos amigos. Não sei, mas, de qualquer maneira, são algumas formas de vocês raciocinarem. E como eu expliquei para vocês e como eu falei para vocês, a nossa live de hoje era coisinha simples. Vou ver se a gente consegue fazer a live toda quinta-feira. Alguém de vocês gostaria de falar alguma coisa? É uma atividadezinha bem simples hoje. Se quiserem falar, abram o microfone e falem. Se não, por hoje era isso, gurizada. Até vou terminar a nossa gravação. Interromper a